Bom, agora, na última etapa dessa apostila, nós vamos falar sobre os meios auxiliares. Aí você pode me perguntar, são fontes? Não necessariamente. A doutrina não as classifica necessariamente como fonte. Eu, particularmente, entendo que elas são umas subfontes. Mas, para todos os efeitos, nós vamos estudá-las como fontes. Elas são, na verdade, meios auxiliares. Dentre essas, vamos falar primeiro da jurisprudência. Jurisprudência de onde? Jurisprudência do STF, do STJ, do TST, do TSE? Não. Jurisprudências domésticas não têm força de referência no âmbito do direito internacional. Nós estamos falando das decisões tomadas pelos tribunais internacionais, pela Corte Internacional de Justiça, né, a Corte de Haia, né, o Tribunal Penal Internacional, né, a própria a Organização Mundial de Saúde, a Organização Mundial do Comércio. Vocês haviam me pedido para falar sobre a questão do coronavírus, e a gente vai então abordar na próxima etapa ali, quando estiver falando das organizações internacionais. Vou falar um pouco sobre como é que essas organizações são mantidas, qual é o poder que elas têm sobre os estados. Então, essas organizações internacionais, elas decidem, e as decisões que elas expedem que são consideradas como jurisprudência. Uma novidade no direito internacional público é que existe a jurisprudência consultiva, coisa que não existe no ordenamento doméstico. No ordenamento doméstico, você não pode perguntar a um tribunal qual a opinião dele sobre determinado assunto antes de judicializar o caso. No tribunal, nas cortes internacionais, isso é possível. Um Estado pode buscar auxílio da corte antes mesmo do problema se instalar, para saber qual é a opinião da corte, ou seja, um voto antecipado. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Ele vai fazer parte da apostila 9, mas já vamos utilizá-lo agora. Em 1948, o Estado de Israel foi criado. Logo depois da criação do Estado de Israel, tinha lá um agente a serviço da ONU, dentro da cidade de Jerusalém, chamado Conde Folke Bernadotte. E esse Conde Folke Bernadotte foi vítima de um atentado terrorista. E esse atentado terrorista matou o Conde e feriu gravemente um outro general de um outro país, que não me recordo agora a nacionalidade dele. E quando isso aconteceu, a ONU, já preocupada, né, a própria Organização das Nações Unidas, já preocupada com a repercussão que aquela situação ia gerar, já fez uma consulta para o tribunal, para a Corte Internacional de Justiça, perguntando se ela era responsável pela indenização da morte do Conde, se ela era responsável por indenizar moralmente e materialmente o Estado, né, o Conde era sueco, né, se eles tinham que indenizar moralmente e financeiramente o Estado sueco, se o Estado de Israel tinha que indenizar a ONU, se o Estado de Israel tinha que indenizar a família do Conde Folke Bernadotte. Então, eles fizeram lá uma série de consultas antes de judicializar o caso. Então, aqui você vai ver jurisprudências consultivas, o que não acontece no âmbito doméstico. Você sabe que os colegiados não podem manifestar sua opinião sem antes o caso ser judicializado. Vamos falar também sobre doutrina. Vamos resumir a doutrina dos mais renomados juristas. E aí eu pergunto, eu posso fazer uma doutrina? O professor Paulo César pode fazer uma doutrina? Posso. Mas o meu currículo vai, por assim dizer, ele vai avalizar a minha doutrina? Provavelmente não. E eu mandei para vocês a ficha pessoal do Francisco Rezec. O Francisco Rezec é o autor do livro que nós utilizamos como referência para as apostilas. Depois você dá uma lida no currículo dele e você vai ver por que é que ele é referência no direito internacional público dentro do Brasil, né? Por que a doutrina dele tem tanto respaldo, por que os ensinamentos dele têm tanto respaldo. Então, na verdade, quando os estados buscam esses pareceres
de doutrinadores, eles querem os melhores, eles querem aqueles que têm uma ficha técnica que os gabarita para falar em nome do direito internacional público. Por último, equidade. Equidade não é diferente daquela equidade que vocês estudaram lá no início do curso, né? Aquele sentimento que o juiz aplica para resolver a questão. Lembrando que aqui não existe, né, a pirâmide de Kelsen, não existe uma hierarquia das fontes do direito internacional público. É claro que nós vamos sempre utilizar muito mais o tratado, porque ele é fonte por excelência, ele é escrito, e aquilo que é escrito não admite, né, discussão posterior. Você pode até dar uma interpretação diferente para aquilo que você escreveu, mas você não pode negar que escreveu, você não pode negar que ratificou. Você pode dar uma interpretação diferente, claro, mas você não pode negar que um dia você assumiu um compromisso. E essa interpretação, né, ela é feita pela corte, e depois então a corte também, se não tem tratado, se não tem princípios gerais do direito, se não tem jurisprudência, se não tem doutrina, a corte pode aplicar a equidade, né? Sempre lembrando, tanto a equidade quanto o costume só pode ser utilizado nas decisões se os estados beligerantes autorizarem, os estados que estão brigando. Bom, professor, mas aí você faz a pergunta, e se os estados não autorizarem? Se os estados não autorizarem, a corte vai silenciar e não vai dar nenhuma decisão. Eu vou depois falar sobre isso lá adiante, e você vai ver um caso em que, aliás, o juiz era brasileiro, um juiz brasileiro na Corte Internacional de Justiça se calou. Disse, olha, nós não temos como decidir, porque não tem tratado escrito, não tem princípios gerais do direito, não tem doutrina, não tem jurisprudência, não tem nada sobre esse assunto. E os dois estados que estão brigando disseram que não é para a gente aplicar nem equidade e nem costume. Já que vocês não nos dão essa opção, só nos resta concluir o processo sem dizer quem é que tem razão, né? Coisa que não acontece no direito doméstico. O juiz não pode terminar o processo sem dizer quem é que está com razão. Pasmem, mas eu tenho uma sentença no escritório onde o juiz terminou a ação sem dizer quem é que tinha razão. Era uma ação de reintegração de posse, e o juiz, ao final da sentença, disse que não estava convencido da posse do meu cliente, mas que também não estava dando a posse para os invasores, né? E aí ficou a pergunta no ar de quem era a posse, né? Até hoje o processo está lá no tribunal para decidir de quem é a posse. Bom, meninos, era isso. Eu vou disponibilizar daqui a pouco a atividade seriada. Vocês terão até o dia 20 para fazer a atividade seriada, né? E vamos aí torcer para que após esse recesso que a faculdade está providenciando, nós possamos voltar às nossas boas e velhas aulas presenciais, onde a gente possa se ver, né? Onde a gente possa descontrair um pouco. As aulas pelo sistema de EAD, ele é uma aula muito impessoal, né? Só a gente fala e não tem aqueles intervalos, não tem aqueles momentos em que vocês fazem pergunta e que a gente para, às vezes até o roteiro da explicação muda totalmente de caminho, porque vocês fazem uma pergunta e essa pergunta é muito inteligente, ela é muito instigadora, mas é o que a gente pode fazer nesse momento para que o prejuízo de vocês não seja tamanho, né, a ponto de perder o semestre, e que a gente também, óbvio, né, não fique sem os nossos empregos, sem os nossos meios de renda, e que a gente consiga, né, voltar à normalidade, se Deus quiser, ali a partir de maio, né? Qualquer coisa, qualquer dúvida, eu estou aqui. Amanhã eu vou marcar uma reunião para falar com vocês, mas eu estou abandonando o Zoom, porque houve muitas reclamações, medo dos alunos, porque houve uma conversa que o Zoom estava sendo hackeado. Então eu estou aguardando aí uma professora muito gente boa, né, professora Chandrelli, que vai me ajudar a instalar o sistema de conversação pelo AVEF, né? Eu já prometi para ela que eu vou dar uma viagem para ela para as Ilhas Maldivas, para ela poder me ajudar a fazer essa atividade ali pelo AVEF, né? Então amanhã eu volto a entrar em contato com vocês para
marcar depois essa aula de revisão para vocês tirarem dúvidas pelo AVEF, né? Já que o Zoom houve esse desconforto. Então eu achei mais seguro não utilizá-lo mais, né? É mais prudente, notoriamente nesse momento onde tudo está virado cabeça para baixo, né? Até mais, obrigado aí pela paciência de me ouvir.